Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Maio Furta Cor, mês de conscientização sobre a importância da saúde mental materna. Mais do que celebrar o Dia das Mães, precisamos falar dos dilemas e dores de algumas mulheres que passam por dificuldades que, na maioria das vezes, são invisíveis para a sociedade. E sobre este assunto a gente conversa agora com a subsecretária de Saúde Mental do DF, Fernanda Falcomer. Subsecretária, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço o convite, né? E estou aqui para a gente bater papo sobre esse tema muito importante. Perfeito, muito importante. E aí eu queria, primeiramente, te perguntar qual a importância, né, de você ter um mês para debater sobre esse tema, que é o Maio Furta Cor. Um mês para debater sobre esse tema, ele é importante porque oportuniza, né, para a sociedade e para nós também, que estamos no setor público, trabalhando com o tema da saúde, principalmente a saúde da mulher, a saúde mental, aprender um pouco mais e tentar compreender esse processo de sofrimento das mulheres nesse período da gestação e do pós-parto. Historicamente, esse tema, ele fica ainda invisibilizado, né? Esse sofrimento das mulheres, ele não é tão dito. Então, o mês, ele vem para marcar justamente a importância de falar sobre esse tema. E aí a gente tem buscado aproveitar bastante essa oportunidade da campanha, fazendo várias ações para levar o tema em pauta, né, para todo mundo. Ao longo da jornada toda, né, as dores das mulheres, elas foram e ainda são muito negligenciadas, né? E quando a gente fala, sobretudo, da mãe, que é o mês de maio, que é o mês que se comemora o Dia das Mães, há muito ainda essa questão de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E, obviamente, que tem o seu lado maravilhoso, certamente, mas não é só esse lado, né? Isso, né? Os dados mostram, assim, apontam que em torno de 75% das mulheres que passam pela experiência, né, de gestar e parir, e viver essa experiência, elas podem ter algum tipo de sofrimento psíquico relacionado. Isso geralmente não é abordado, né? E a pressão social em nós mulheres ao longo da história é que a maternidade, ela é uma obrigação, né? E tem que ser travestida de momentos de ternura e de amorosidade, né? Trazendo essa conotação do mundo cor-de-rosa que, na verdade, não é. Então, super importante poder abordar esse processo de sofrimento psíquico, né? Que acontece, que envolve também questões biológicas, questões hormonais e que muitas vezes não é abordado. Exato. E, assim, existe uma expectativa da sociedade para que essa mulher esteja reluzente, feliz com a chegada de um filho, e de um lado ela pode e deve estar, não sempre, mas também existe essa cobrança de que, veja, você traz um dado de que 75% das mulheres, né, que parem têm alguma dificuldade mental, enfim, algum sofrimento, alguma coisa que está ali escondido, que nem ela se permite, né, olhar para isso. Isso, exatamente. Acaba sendo uma influência sociocultural, né, desse processo da mulher que... A conotação é da mulher que é mãe, né, é como se fosse uma obrigação. Então, romper isso, aceitar que está num processo de sofrimento psíquico, né, que está com uma depressão, né, em que pese estar feliz com o bebê, existe um processo de sofrimento desse papel, que é uma mudança de papéis que acontece. Ela deixa de ser filha, passa a ser mãe. Sim. Isso traz uma transformação também do ponto de vista emocional. Então, é uma pressão para que isso não apareça, né? Mas agora, recentemente, falar sobre isso tem sido importante, né? E é um movimento dessas mulheres mães que estão se permitindo falar sobre isso. Então, é muito valioso dar voz para essas mulheres. Então, o movimento da campanha do Maio Furta Cor é de mulheres, mães, que estão se permitindo olhar para si, contar suas experiências, né, como foi, sem, com isso, perder o romantismo ou a questão da mãe que ama o bebê, né? Não, são coisas distintas. Perfeito. E, assim, colocar essa informação para a sociedade, mas em primeiro lugar também, a sociedade vai ser muito importante nessa campanha, certamente, e todos que estão ao redor dessa mãe, né? Mas essa mãe entender que ela não é, enfim, uma bruxa
né? No sentido mais pejorativo que se possa ter da palavra, que ela não é uma mãe não suficiente, uma má mãe, por estar sentindo tristeza, por estar sentindo depressão, por estar sentindo muitas vezes vontade de não viver mais, porque a depressão ela faz isso. Muitas mulheres, não se fala, mas muitas mulheres chegam a um estágio de depressão tão alto que matam os próprios filhos, né? E tentam se matar também. Então, assim, é importante a gente levantar esse tapete e falar o que realmente acontece. Para quê? Para que isso não aconteça. Porque quem está com depressão está com uma doença. Quem está doente precisa se tratar. Exatamente. O grande avanço é olhar para essa mulher na integralidade que ela é, o ser dela, né? Ela não é só um ser biológico que está com o corpo preparado para gerar um filho, parir, amamentar. Ela é um ser que também tem uma subjetividade e que essa subjetividade influencia, né? E é influenciada pelo contexto psicossocial que ela vive também. Então, olhar e compreender a integralidade, olhar quem é essa mulher, em que contexto ela está, quem é a rede de apoio dela, né? E tentar ver essa fragilidade que pode acontecer e acontece e dar o suporte, né? Para que ela possa, então, vivenciar esse momento e, caso ela esteja no processo de sofrimento psíquico, ter alguém para ajudar. Então, é uma ação de prevenção muitíssimo importante, né? E a gente precisa ampliar. E aí é onde a gente sai só da sociedade e entra para dentro do sistema de saúde, trabalhando esse tema muito forte com os profissionais de saúde. De que forma, assim, que isso é passado para eles? Então, a gente tem investido em capacitações, né, dentro da Secretaria de Saúde, estamos com um curso em andamento agora, principalmente para os profissionais da atenção primária, não só os profissionais médicos, enfermeiros, mas também psicólogos e outros profissionais da categoria multi, trazendo exatamente esse tema específico da saúde mental materna, né, os dados do adoecimento psíquico materno, como ele se dá, para que eles possam identificar, ainda durante o pré-natal, né, não fazer um pré-natal só bio, que olha o corpo e a possibilidade do bebê estar se desenvolvendo fisicamente bem, mas também entender esse contexto emocional que essa gestação está trazendo para essa mulher, para essa família, né? E intervir rapidamente caso o processo de sofrimento psíquico que ela está envolvida esteja sendo muito prejudicial para ela. Então, encaminhar para um especialista, né? E tratar essa gestação como um evento integral. Esse é o investimento que a gente tem feito agora, né? Essa humanização é fundamental, Isso. né? Assim, eu já tenho vários relatos de várias pessoas na rede pública, inclusive telespectadores também que nos mandam, dizendo assim, muitas vezes, e é importante eu falar isso exatamente para você, né, porque você é subsecretária dessa área de saúde mental e está com todo esse projeto, de assim, descaso mesmo com essas mãezinhas, sabe? Sei lá, mães que... eu vou falar o meu exemplo. Eu tive 4 centímetros de dilatação, então eu não tive mais, e o tempo de ir sentindo contração e tal, então eu não poderia ter parto normal. Só que eu estava numa rede particular e tinha uma médica me acompanhando, ou seja, uma realidade totalmente diferente da maioria das mulheres. Sobretudo as que precisam do SUS. Então, assim, é uma coisa muito automática ali, de não dar uma atenção adequada àquela mulher, porque tem mulheres que não vão ter dilatação, né? E a gente sabe que muitas vezes a prioridade, na maioria das vezes, é de parto normal. E aí deixa, muitas vezes, a mulher em sofrimento, enfim, sem o acompanhamento. Então, essa humanização na saúde e na rede pública, ela é fundamental e é muito desafiadora, porque você tem uma cultura nesse sentido, de que a mulher, ela sentir dor, está tudo bem, a mãe está ali sentindo dor, faz parte do processo, e não precisa ser assim. Tem sido, assim, o investimento, né, para boas práticas de parto, ele tem sido uma prioridade no SUS para corrigir situações como essas, né, que, como você coloca, ela vem também cultural dessa mulher que é forte, é parideira, né, ela vai dar conta, muitas vezes... O julgamento social da sociedade do senso comum mesmo é que, às vezes, até a estrutura corporal de uma mulher dá conta de parir. E com as negras são piores, os estudos demonstram ainda isso. Isso, tem as questões que é o que a gente chama da interseccionalidade, né? Então, quando você coloca a mulher negra, a mulher pobre, então você vem trazendo aí um arcabouço de situações que pode acontecer, situações como essa de violação, né? E a gente tem nome, né? Então, violência obstétrica,
que também é um outro tema muito importante para ser falado no campo da saúde da mulher e da prevenção da saúde mental, porque de fato a gente tem relatos de casos que, né, realmente a equipe de saúde ali, ela não conseguiu dar o cuidado necessário para essa mulher. E fazer isso é muito importante, né? Então, quando a gente fala sobre temas, violência obstétrica, dá nome, né? Diz que essa mulher é um ser que não é um ser só biológico, ela precisa de um contexto, porque às vezes eu já vi histórias de mulheres que se prepararam, né, para o parto lindamente, com doulas, enfim, e na hora do parto em si não conseguiu fazer, o tanto que é frustrante, Sim. né? Então tem que fazer um preparo também emocional para isso, né? É um dos momentos que a gente tem a maior descarga hormonal, né? Então, só o balanço hormonal que faz no nosso organismo já desregula tudo. Então, é urgente falar sobre esse tema. É uma campanha que a gente imediatamente abraçou, né? E aí, no Distrito Federal, a gente avança em relação aos outros estados, tendo uma lei distrital que fala sobre esse tema, né? Então, traz para a agenda pública a obrigatoriedade de trabalhar, oferecer, não é uma escolha, é uma obrigatoriedade, né? A gente reconhece, é importante, mas nós também temos que fazer sobre isso. E uma outra lei distrital também que fala do pré-natal psicológico, que também é um outro avanço de extrema importância para esse cuidado, né, durante a gestação. Isso vai impactar a saúde do bebê, Sim. né? Então, a gente super apoia e está atento, né? Perfeito. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Maio Furta-Cor e o cuidado com a saúde mental da mãe. A nossa entrevistada é a subsecretária de Saúde Mental do DF, Fernanda Falcomer. Subsecretária, estudos mais recentes revelam que quase 50% das mulheres lideram suas famílias, então obviamente são mães solos, né? E a gente sabe que tudo para a mulher tem uma sobrecarga muito maior. Então, são mulheres que, na maioria das vezes, precisam trabalhar fora, tem o trabalho de casa, que é um trabalho extremamente desgastante e invisível, né? Porque é uma coisa que você não consegue valorizar e perceber. Culturalmente, também a gente sabe que é um projeto para isso, para colocar a mulher na invisibilidade dela, né? Só que a gente está lutando para isso. Então, assim, vamos falar, então... se a maternidade, né, se o Maio Furta-Cor fala da saúde mental da mãe, a gente já imagina aquela família, entre aspas, perfeita, que eu dei essa palavra, né? O pai, a mãe, os filhinhos e tal, mas na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes a gente tem mãe solo, que precisa trabalhar logo, porque não tem dinheiro para sustentar e tal. Então, assim, a sociedade como um todo precisa compreender, né? Precisa compreender não só a complexidade, mas, sobretudo, o sofrimento dessa mãe. Isso. A questão de gênero na sociedade ainda traz um pouco essa questão, né? Então, hoje a gente já consegue discutir de uma forma mais livre essa questão da diferença do gênero, né? O peso da sobrecarga do trabalho, sobrecarga do cuidado, né? Tem estudos que apontam quanto custa o terceiro turno, né? Quanto se gastaria, né, com o trabalho da mulher nas casas. E sim, uma mulher que hoje tem que ser a chefe de família, né? Cuidar da casa, cuidar do filho, ela tem uma sobrecarga muito maior do que aquela outra que consegue ter o apoio da família, né? Então, é importante que a gente avance, né, nesse reconhecimento do papel da mulher na sociedade e todos os impactos que estão envolvidos aí, né, nessa função de ser mulher na sociedade e do sofrimento que se envolve, né, que é a carga de ser mulher. Estamos avançando, né, penso que temos conseguido avançar aumentando, por exemplo, a oportunidade de trabalho de mulheres, né, conseguindo se representar, estudar, mas ainda é muito pesado. Isso é um tema que é importante e, do ponto de vista da saúde pública, discutir essa questão do peso do gênero é um determinante, né, de saúde social que não pode estar fora da discussão. Verdade. Tem uma amiga minha que ela fala assim que
que a sociedade poderia, um mundo ideal, né? Mas a gente pode fazer cada um a sua parte. No Dia das Mães ou algum dia, dar de presente para essa mãe. Você quer que eu lave a sua louça? Você quer que eu fique com seus filhos para você sair, para você se divertir? Porque, assim, a gente está falando de um sofrimento muito grande para essas mulheres, que diversão nem existe. Porque, geralmente, são mulheres que não têm também só um filho, têm mais de um filho, e tem um olhar de julgamento muito grande para essas mulheres, né? Então, falta esse acolhimento de compreensão, porque é um olhar masculino que não passa por isso, mas muitas vezes feminino também, que não passa por isso. Mas, assim, eu acho que essa campanha é para a gente falar sobre um todo, né? Todos esses caminhos, essas vertentes que levam esse sofrimento psíquico dessa mulher, né? E assim, na medida em que você tenha um grupo de apoio, seja ele qual for, ameniza isso, né? Sim, e é bem isso, assim, é importante falar sobre isso, porque a mulher ela tem um papel específico na sociedade. E é curioso, porque quando nós vamos estudar, né, a literatura aponta assim, quando você vai estudar mulher loucura, né, a mulher louca, ela perde aquele lugar da mulher que não é louca, e aí ela deixa de poder, né, ela perde a opção, entre aspas, na visão social de poder casar, de ter filho, né, e aí ela fica muito mais marginalizada. Sim. E aí é quando a gente observa o peso social desse papel, né, da mulher, que se inaugura na possibilidade de ser mãe, né? Mas e aquela que não tem vontade de ser mãe? Sim. Né? Ou aquela que quer atrasar um pouco mais isso, né? Aí é onde a gente vê as cobranças da sociedade, né? Você não tem filho, você não casou, mas já casou e não teve filho. Então, são todas coisas que estão aí impostas para nós mulheres, né? Para nós que temos... Eu tenho filhas mulheres, então a gente tem que realmente compreender e se permitir, né, entender o processo de sofrimento, porque às vezes nós mesmos negamos, né, isso enquanto sociedade, e começar a educar as nossas colegas, filhas, né, afilhadas, enfim, as mulheres que estão às nossas voltas, para que a gente se permita mesmo sentir culpa, né, sentir o sofrimento. Eu vejo muito nas redes sociais, né, a gente vai vendo essa questão da permissão para descansar, né? É como se a mulher não tivesse a permissão para descansar. Então, quanto mais espaços nós tivermos, né, de falar sobre isso, é valioso. Principalmente se essas informações chegarem para as mulheres, né? Oportunidades como essa, por exemplo, Sim. né, da gente conversar sobre esse tema. Sim, e tem uma outra questão também que precisa ser falada na sociedade, que é a questão das mães atípicas, né? Que são mães que têm filhos com alguma síndrome ou alguma doença, seja o autismo, enfim, a síndrome de Down. E para elas, tendo ou não um companheiro do lado, e existem estudos que revelam que geralmente o homem, quando sabe que o filho é atípico, ele, em geral, abandona essa mulher e esse filho, mas, enfim, isso é um debate à parte. Mas a sociedade não compreende. A gente já fez várias matérias aqui de crianças que são maltratadas na escola, que são maltratadas pela sociedade. Agora, imagina a dor dessa mãe, né? E o que ela ter que explicar algo que é óbvio, né? Porque o autista, ele tem as características dele, muitas vezes, de gritar, de falar alto e tal. Aí essa mãe vai ficar trancafiada dentro de casa e mesmo assim ainda corre o risco do conselho tutelar ser chamado por conta dela. Então, assim, é todo um olhar que a gente precisa abranger e ampliar para essa mãe. Então, o Dia das Mães está chegando, é ótimo, a gente quer receber presente, flores, o que quer que seja, mas a gente precisa desse olhar mais benevolente para com a mulher. E compreender a mulher em todas as nuances, né? Então, a mãe atípica, né? Então, que tem um bebê, uma criança, um filho que vai demandar um cuidado mais especializado por parte dela, né? Ou essa questão desse acolhimento social maior, né? A sociedade precisa entender o processo de sofrimento que envolve essas mães, né? Que estão numa situação de muito mais vulnerabilidade na maioria das vezes, porque a tendência da sociedade realmente é querer que essas pessoas diferentes se isolem, né? E a gente tem trabalhado muito a política de saúde mental, ela fala muito da questão antimanicomial, mas na verdade é uma fala sobre a não institucionalização das pessoas
em sofrimento, porque historicamente o que acontecia era que a pessoa que estava em sofrimento psíquico, que tinha um transtorno mental ou uma outra condição que fazia ser diferente dos outros ou que respondia diferente do que as outras pessoas esperam, né? Que é o que são os normais, porque o normal é como todo mundo espera e o que não é normal é quem faz diferente, né? A ideia é isolar. Então, justamente a política de inclusão das deficiências, dessas condições, é para que a gente não isole a pessoa portadora, no caso a criança, o filho, não isole a mãe, né, para que a gente consiga ter uma sociedade que aceite as diferenças, as diversidades. Com isso, a gente vai minimizar, né, ou pelo menos atacar e tentar apoiar essas famílias, essas mães, com essas crianças que precisam de um olhar diferente na sociedade. São mulheres que, de fato, têm um processo de sofrimento psíquico, né? Eu acumulo na minha trajetória a experiência de trabalhar com famílias, né, com crianças e adolescentes, no serviço público aqui do DF. Tive a oportunidade de trabalhar com mães, com as famílias de crianças do Capizi, né, na ocasião, e a minha escolha foi trabalhar com as mães e com os irmãos, né, justamente para conseguir dar um espaço de fala, de escuta, né, e muito importante que elas sejam inseridas numa rede de apoio, né, a oportunidade de estar com outras mães, para que a gente consiga apoiar, né, e ouvir e prevenir processos mais graves de sofrimento. Sim. É isso. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Maio Furtacor e o cuidado com a saúde mental da mãe. A nossa entrevistada é a subsecretária de Saúde Mental do DF, Fernanda Falcomer. Subsecretária, uma vez identificado que é o primeiro passo, né, que essa mãezinha, ela está passando por um processo de depressão ou ela está com algum outro tipo de transtorno ou até mesmo doença, a gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro para pagar um psiquiatra, pagar um psicólogo, um psicanalista, enfim, para fazer esse tratamento. O que a rede SUS, né, aqui no Distrito Federal, oferece para essas mães e qual o caminho para que elas possam chegar a esse tratamento? Hoje, toda a nossa rede atende a questão da saúde mental, né? Porque a gente pode ter sintomas e sinais e sentimentos, né, de um ponto de vista mais leve e outros mais graves. Então, a primeira porta que pode buscar é a porta da unidade básica de saúde, mais perto de casa, que é lá onde ela toma vacina, onde ela costuma frequentar, levar os filhos, né? E lá a equipe tem condição de analisar o tanto que esse sofrimento psíquico está causando prejuízo na vida dela, porque nós todos sentimos emoções o dia inteiro, precisa de ajuda quando começa a atrapalhar a nossa rotina, não dá para trabalhar, não dá para cuidar do filho, enfim. E também temos os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um serviço já para quem já está com um quadro mais persistente, né? Ele não precisa agendar, é porta aberta, pode procurar. Nós temos 18 serviços no Distrito Federal, 4 são para infância e adolescência, né? Então, as pessoas podem procurar. Casos de urgência e emergência, pode procurar a UPA, porque às vezes o processo de sofrimento extrapola, né? E a pessoa está num quadro de maior sofrimento, até de ideação ou tentativa realmente de tirar a vida. Então, pode ligar para o SAMU. Então, toda a nossa rede está preparada, nós temos médicos, né, prontos aí, fizemos uma recomposição com psiquiatras, temos a equipe para atender a família e essa mulher. Ainda existe um estigma, um preconceito muito grande na nossa sociedade, né? Quando se fala, a pessoa está ou tem depressão, está ou tem ideias de autoextermínio. Primeiro, a sociedade precisa compreender, como você falou, né? Todos nós somos recheados de emoções. E isso pode afetar a qualquer um de nós. Então, procurar ajuda, longe de ser uma atitude de fraqueza, é uma atitude de persistência e de força, né? Para entender, não, eu estou passando por um problema e eu preciso de ajuda e eu vou procurar ajuda. Isso, nós temos registrado, né, um aumento da procura e as pessoas mais perguntam, está aumentando ou né, é porque estão procurando mais? E a gente pensa que as pessoas estão procurando mais, porque justamente esse estigma, né, porque antigamente
ter um sofrimento psíquico te colocava no lugar de né, o louco, e isso era muito ruim. Então, hoje as pessoas estão falando mais sobre isso, estão se percebendo, a gente só tem que ter cuidado com a questão também da patologização da vida, né? Então, tudo também é uma doença ou é uma psicopatologia, né? Então, a gente está passando, eu acredito, por esse momento de ajuste, mas, enfim, a mensagem principal é: estou sofrendo, tenho alguém que eu posso conversar, né? E se começa a me atrapalhar, busca ajuda. Busca ajuda, que aí todo mundo vai conseguir uma forma de ajudar, né? E nas situações mais específicas, o especialista é quem vai ajudar. A gente tem medicações que podem ajudar, como trata qualquer outra doença. Exatamente. E, sobretudo, o recado para as mãezinhas, né? Que é normal, a subsecretária falou aqui, 75% das mães têm algum sofrimento psíquico. É normal sentir isso, a gente não tem que sentir culpa por sentir isso. Pelo contrário, procurar ajuda. Isso, porque a gestação, ela vai mexer com a mulher, né? Vai mexer com o emocional. Não só o emocional positivo, porque é a coisa mais linda é você gerar um bebê, né, e pegar o bebê no colo, mas também com o emocional das outras coisas que a gente carrega dentro de si. Então, peça ajuda, conversa com a médica, né, com a mãe, com uma amiga. Olha, eu não estou bem, não estou dormindo, está sendo sofrido para mim. E aí a gente consegue dar assistência e aí isso passa ou estabiliza, né, como os outros quadros de saúde. Então, cuidar da saúde mental é importante. A saúde mental materna importa e a gente tem que abrir mesmo e falar do que está sentindo. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação Obrigada. aqui, viu? E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Feliz Dia das Mães para todas as mãezinhas. E a gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.